boa noite para você. Mais um início de semana com TVU Notícias ao vivo, em formato reduzido pela última vez, devido ao término da greve dos servidores técnicos administrativos da UFRN. Vamos conferir os destaques de hoje, dia 1º de julho. Após 115 dias de paralisação, os técnicos administrativos da UFRN finalizam a greve e voltam às atividades normais. Avião vindo da Europa faz pouso forçado no aeroporto de São Gonçalo do Amarante após turbulência na aeronave. Bandeira amarela nas tarifas de energia elétrica começam a valer hoje em todo o Brasil. Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos cumpre a agenda no Rio Grande do Norte. Agora são 6h32. O TVU Notícias está no ar. Um avião da companhia Air Europa precisou fazer pouso de emergência no aeroporto de Natal na madrugada desta segunda-feira. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas após uma turbulência na aeronave. Veja os detalhes com o repórter Rangel Pontes. O voo que seguia da Espanha para o Uruguai com 325 passageiros precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Natal, localizado em São Gonçalo do Amarante. Uma turbulência que atingiu o Boeing 787 Dreamliner da companhia aérea Air Europa deixou pelo menos 30 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência Metropolitano, SAMU, foi acionado e atendeu a ocorrência. Os passageiros que estavam no voo bateram a cabeça durante a turbulência e apresentaram fraturas na cervical, lesões na face e dores no tórax. Mais de 10 delas foram levadas para o Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, em Natal, em estado mais grave. O voo saiu de Madrid, na Espanha, com destino a Montevidéu, no Uruguai, e não tinha qualquer parada inicialmente programada para o aeroporto de Natal. Mas a operadora do aeroporto, a Zurich Airport Brasil, informou que a aeronave solicitou pouso de emergência às 2h32 desta segunda-feira. Segundo nota divulgada pela Air Europa, o voo precisou ser desviado para a região metropolitana de Natal devido à natureza da turbulência e por razões de segurança. De Natal, Rangel Pontes. Esperamos que fique tudo bem, né? O fim da greve dos técnicos administrativos da UFRN foi marcado por uma assembleia dos trabalhadores hoje, segunda-feira. A reunião definiu os encaminhamentos do movimento. Acompanhe. Ao longo de 115 dias de paralisação, o Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação de Ensino Superior e a Federação de Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior e Pública no Brasil foram apoio entre trabalhadores e o Ministério de Gestão e Inovação. A Assembleia de hoje é para informar e ajustar os termos de acordo da greve e também para a volta das atividades acadêmicas. A greve dos técnicos administrativos chegou ao fim com a negociação de alguns dos pontos de reivindicação junto ao governo federal. Entre as propostas contempladas, houve aumento salarial para os próximos anos. Hoje é a nossa assembleia final, para a gente encerrar nossa greve e voltar amanhã às nossas atividades. As nossas negociações que foi com o governo não foi 100%, mas também não foi tão ruim, deu para a gente sair respirando, mas a luta continua. E também dizer que a nossa pauta interna, que estamos aqui discutindo, ainda vamos discutir ainda com o reitor e com a pró-reitora Miriam, porque a greve terminou. Agora a nossa pauta interna nós vamos discutir para ver os pontos que a gente nos atende dentro da nossa universidade, em termos de orçamento e etc. Nesta semana, a Assembleia da categoria, realizada nesta segunda-feira, foram discutidos os termos e esclarecimentos sobre a greve, além do balanço desses dias de negociação com o Ministério de Gestão e Inovação. Então, agradecer a todos essa oportunidade dessa greve, que conseguimos nosso êxito. Depois de 100 dias de greve, o governo conseguiu nos atender em vários pontos, então que abrange a todo mundo, os técnicos administrativos da ativa como os aposentados, em 2025 e em 2026. Depois de 100 dias, muito cansativo, estão voltando, mas estão voltando com não uma grande vitória, mas estão voltando pelo menos com o nosso objetivo, arrancar qualquer coisa do governo, a nossa reestruturação da carreira
Infelizmente não saiu a campanha salarial, não atendemos aposentados esse ano, mas o próximo ano, 2025, 2026, vai ser contemplado, todos nós. Então é isso, a luta continua e vamos lutar muito mais, né? É isso aí. Então, pessoal, dando continuidade à reportagem de Mari Vasconcelos, a gente chama agora ao vivo a nossa repórter Helena Mendes. Ela está com Tiago Linca, que é um dos participantes do comando de greve e vai nos trazer mais informações. Boa noite, Helena. Boa noite, Bia. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Hoje nós vamos entrevistar Tiago Linca, que é o representante local do comando de greve, e vai nos contar mais informações sobre o fim da greve dos técnicos administrativos, né, dos servidores da UFRN. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, boa noite não só a você, mas também o pessoal que está em casa. Já sou figurinha carimbada aqui, né? Estou conseguindo já me lidar melhor, mais tranquilo aqui nesse ambiente de televisão. E como a gente viu hoje, né, na reportagem de Mary, teve uma assembleia, né? Então, por favor, conta pra gente o que foi debatido nessa assembleia, quais foram as reivindicações da categoria aprovadas pelo governo. Então, vamos lá. Então, hoje de manhã a gente fez uma assembleia boa, inclusive, né? Mesmo sendo a última assembleia, continuamos com aquele movimento grande de pessoas, servidores e servidoras. E essa assembleia foi para aprovar o final da greve e aprovar o dia que a gente voltaria às atividades normais. Então, a gente aprovou hoje o final da greve com o retorno às atividades a partir de amanhã, terça-feira. Quanto à questão das reivindicações, né, como na própria matéria o Roberto falou, a gente não alcançou tudo que a categoria reivindicou, mas a gente conseguiu avançar em muitos pontos, né? Mesmo após uma greve cansativa, mais de 110 dias, realmente, a gente, na força, na união das pessoas, né, a gente fala isso toda a Assembleia, é importante os servidores estarem unidos, porque só a greve forte e unida que a gente consegue conquistar alguma coisa. E assim foi feito, não só aqui no nosso caso da UFRN, mas em todo o Brasil a gente começou, teve o auge da greve e terminamos a greve hoje de maneira fortalecida e com uma quantidade de servidores em greve muito interessante, inclusive a maior das últimas greves que a gente tem ao longo do tempo. E sobre a pauta, né, a principal que a gente sempre fala, a questão da recomposição do orçamento das universidades, a gente já teve o governo Lula sinalizando já com recomposição de orçamento, orçamentos que estavam bloqueados já foram destinados às universidades. A questão salarial, embora a gente já, né, repetidas vezes já falamos, inclusive aqui no TVU Notícias, a defasagem nossa de mais de 50%, não conseguimos alcançar esse índice, mas conseguimos alcançar o índice de 14%, dividido aí em duas parcelas, uma parcela no ano que vem, a outra em 2026. Então, a gente considera isso um avanço considerável. Também outros pontos mais internos, mais específicos da categoria, como o RSC, que o RSC é o reconhecimento de saberes e competências, que isso lá no final vai dar também um percentual a mais, né, no salário da gente. A questão do reposicionamento dos aposentados, a gente não conseguiu, mas está ainda lutando. Foi criado um GT lá no Ministério da Educação, melhor, será criado um GT no Ministério da Educação para discutir outros pontos que não foram dados de cara pelo governo, mas que serão discutidos com prazo aí de até 180 dias para que se bata o martelo e se decida, né, favorável à categoria, e esses GTs todos com a participação direta dos servidores, principalmente representados pela FASUBRA, que é a nossa federação lá em Brasília. E agora, como se dará o retorno das atividades? Pronto, inclusive hoje o outro ponto foi aprovada a comissão que a gente intitulou informalmente de comissão pós-greve, né? O comando local de greve se destitui com o encerramento da greve e aí foi eleita na Assembleia hoje essa comissão, da qual inclusive eu sou um dos membros que fazem parte. Então são 7 pessoas, 3 da direção do sindicato, 4 da base, que vão junto com a administração na pessoa da Miriana Progesp quanto a própria reitoria, ajustar algumas coisas. Que coisas são essas? O principal, o retorno às atividades, né? Então, a partir de amanhã, terça-feira, todos os servidores e servidoras têm que voltar ao trabalho de maneira normal, como sempre foi.
E se tiver dúvidas sobre, por exemplo, a questão das horas, Tiago, vai pagar a hora? Não. O acordo do governo, que a gente conseguiu estabelecer com o governo foi literal. Não haverá pagamento de horas, mas sim vamos colocar os trabalhos atrasados em dia. Então, todas as tarefas que ficaram represadas nesse período, a gente sim vai fazer uma força-tarefa, né, inclusive horas a mais que a gente vai ficar e tal, para poder dar conta do trabalho, mas não repor as horas que foram de greve, né, as horas grevadas, como a gente chama. Então, esses ajustes, né, cada setor tem a sua especificidade. Então, não adianta eu dar aqui uma regra geral de como vai ser. Então, os setores vão sentar cada um com as suas chefias, dada a realidade daquele setor, e vai discutir, junto ao plano de atividades, como é que a gente vai fazer a reposição das tarefas acumuladas. E um outro ponto da comissão, essa comissão, entre aspas, pós-greve, vai discutir a pauta interna, né? Nós fizemos um documento bem elaborado, com toda a categoria durante a greve, das pautas de reivindicações internas, aqui junto com a reitoria da universidade. E quem vai gerir essa relação com a reitoria da pauta interna é essa comissão também. Obrigada pelas explicações, Tiago Linca. Retorno com você, Bia. Obrigada, Helena. Obrigada, Tiago. Aqui no TVU Notícias, a partir de amanhã, a gente já volta com a nossa programação normal, certo? Bom, confira agora outros destaques do dia no nosso giro TVU Notícias Mais. A bandeira amarela nas tarifas de energia elétrica começa a valer nesta segunda-feira e isso vai implicar em cobrança adicional na conta de luz. O valor extra será de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A nova bandeira foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na última sexta-feira, dia 28. Com isso, a vigência da bandeira verde, que durou mais de 2 anos, se encerra. Segundo a agência, as condições para a geração de energia estão menos favoráveis. A bandeira amarela foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média até o final do ano, em cerca de 50%, e pela expectativa de crescimento do consumo de energia no mesmo período. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, informou que vai precisar suspender o abastecimento de água em 9 bairros de Natal na próxima quarta-feira, dia 3. O motivo da parada programada, de acordo com a companhia, é a necessidade de manutenção em equipamento da adutora 1 do Jiqui. Estão entre os bairros afetados Bom Pastor, Candelária, Capim Macio, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Felipe Camarão, Jardim América, Nazaré e Nova Descoberta. O abastecimento será interrompido a partir das 8 horas da manhã da quarta-feira. A previsão é de que o serviço seja concluído em até 18 horas do mesmo dia e, em seguida, o sistema será religado. A normalização para todas as áreas afetadas acontece em até 48 horas, de acordo com a pressurização gradativa da rede de água. O Rio Grande do Norte foi o estado nordestino que mais reduziu a extrema pobreza no pós-pandemia. Em 2023, a taxa caiu para 6,3% da população, a menor entre os 9 estados da região. Em números absolutos, 301.555 pessoas saíram da condição mais grave de pobreza, o que representa uma redução de 56,9% no comparativo com 2021. As conclusões são de um levantamento elaborado pelo Centro de Estudos de Desenvolvimento do Nordeste, vinculado à Fundação Getúlio Vargas, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Diwick, se reuniu na tarde desta segunda-feira com a governadora do estado do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, cumprindo uma agenda do programa Imóvel da Gente. Na ocasião, foram assinados 6 termos de autorização para diversas áreas. Quem esteve lá e traz mais detalhes é o repórter Alan Silva.
A solenidade contou com a participação da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que recepcionou a ministra da Gestão e Inovação, Esther Derck, para cumprir uma agenda administrativa aqui na capital potiguar. Bom, o principal é exatamente a destinação de imóveis da União para uso da sociedade, como estamos tendo agora, né, a destinação de espaços para as comunidades de pescadores, Ponta Negra, na Ribinha e Natal em geral, beneficiando mais de 300 famílias. Então é um programa muito importante para toda a sociedade, porque não é aceitável que tenhamos imóveis públicos, e temos bastante, e que não tenham um uso adequado. No decorrer da visita foi anunciada a instalação do Fórum Estadual de Apoio ao Programa de Democratização de Imóveis da União. Ao todo, 9.000 imóveis serão construídos com a parceria do programa Minha Casa Minha Vida. Na verdade, hoje foi instaurar o do fórum, né, que a gente vai compor também, e a concessão de uso do movimento ela não foi assinada aqui hoje. Foram assinados outros que foram conquista importante dos movimentos organizados, da comunidade pesqueira, principalmente, mas o nosso está em processo de finalização, que vai ser construído 148 unidades ali nas Rocas, na antiga Vila Ferroviária, terreno abandonado há bastante tempo também. Durante a agenda, a ministra assinou o termo de autorização do uso sustentável para a comunidade pesqueira aqui de Natal. Esse termo tem como principal objetivo apoiar a sustentabilidade e a economia dessa comunidade aqui no estado. Ao todo, 120 famílias serão contempladas com o programa. Os pescadores saíram da sua casa, como exemplo, a Vila de Ponta Negra. Eles moram na vila e desciam para a praia com motor de rabeta nas costas, com rede. Quem não tinha uma carroça para colocar, porque muitos eles se ajudam numa carroça. Então essa é a grande dificuldade, muito peso nas costas para eles trazerem todo dia, porque se deixasse lá na praia, acontecia sinistro de roubo, essas coisas aí que acontecem. Ao todo, 6 termos de autorização foram assinados durante a visita da ministra aqui no estado. O Fórum Estadual Imóvel da gente vai possibilitar, através dessa parceria, governo federal, governo do estado, municípios, a participação da sociedade civil, das universidades, que a gente possa fazer a destinação desses terrenos ou desses imóveis para usos do ponto de vista social muito importante. O programa Imóvel da Gente é voltado para a destinação estratégica de imóveis da União, com áreas urbanas vazias, prédios vazios e ocupados, conjuntos habitacionais com famílias não tituladas, núcleos urbanos informais com ou sem infraestrutura para políticas públicas prioritárias, sendo levado em consideração a função social e ambiental com diálogo federativo com a sociedade. A gente fez várias assinaturas, na verdade foram só de entregas, foram 5 áreas super importantes, né, que são 2 termos de autorização de uso sustentável para comunidades pesqueiras, que já estavam querendo isso há muito tempo, e vão poder construir seus ranchos aí com essa parceria interfederativa, né, entre o governo federal, a deputada federal que fez a emenda, o vereador que mobilizou o pessoal e o governo estadual que vai executar. A gente também fez o parque na São Gonçalo do Amarante, que é super importante, o Parque Dona Militana, que vai receber o nome dessa mulher tão importante, que já foi condecorada pelo presidente Lula no seu primeiro mandato, e agora a gente vai ser eternizada aí também no parque. A gente teve a área de regularização fundiária em Currais Novos, que acho que eu queria reforçar isso, a regularização fundiária é um projeto importantíssimo, uma das linhas mais importantes aí do nosso programa de democratização de imóveis, o Imóvel da Gente, junto com a habitação e com equipamentos sociais. Muito bom, né? E é isso, o TVU Notícias vai ficando por aqui. Você pode participar enviando sugestão de pauta e denúncia para o nosso WhatsApp ou e-mail que aparece aí na sua tela. Lembrando, os demais programas da TVU que estavam com exibição suspensa devido à greve dos servidores da universidade estarão aos poucos retornando em nosso canal. Boa noite para você e até amanhã!